Olá, meus nobres vereadores e vereadoras de Teoflotone, como estão as coisas por aí? Então, estamos chegando num momento crucial, uns momentos de encaminhamentos finais para a gente terminar a nossa proposta de emenda à lei orgânica. Ela já está aí com vocês já possuem ela em mãos, acredito que já está até tramitando na Câmara Municipal, o que é positivo, porque nós temos ainda algumas possibilidades de acrescentar ou retirar alguns pontos, igual alguns vereadores já me encaminharam e que serão agregados esses conteúdos dentro da lei orgânica municipal. Alguns podem ser utilizados e outros vão ter que ser excluídos para outras legislações pertinentes, tá? A gente está fazendo essa peneirada para deixar apenas o conteúdo de lei orgânica entrar dentro da nossa Constituição Municipal, para a gente ter uma Constituição Municipal que traz as diretrizes das políticas públicas municipais, das construções sociais que a gente vai ter na nossa cidade, das construções que a gente vai ter na parte de saúde, educação, meio ambiente, segurança pública, a parte de agricultura. São diversos pontos que foram agregados justamente pela sua contribuição. Tivemos um trabalho excepcional das comissões aí na Câmara Municipal de Teoflotone, que entregaram diversos formulários e ideias para serem agregadas dentro da lei orgânica municipal. E muitos desses pontos foram instituídos e absorvidos por essa proposta. A gente vai analisar agora como que essa proposta de lei orgânica ficou e quais pontos que foram revogados por questões de não serem pertinentes de conteúdo para a nossa lei orgânica municipal, tá bom? Então, para a gente começar, eu vou pedir para vocês pegarem a sua proposta de emenda à lei orgânica que já está disponível para todos vocês, para acompanhar a leitura aqui com a gente. E juntamente com a proposta da emenda à lei orgânica que vocês possuem, peguem também a sua lei orgânica que a gente vai fazer um apanhado geral. Eu já estou aqui com a minha lei orgânica atual que vocês possuem aí no município de Teoflotone e aqui estamos com a proposta de emenda à lei orgânica que foi apresentada e que tramitará e será votada no município de Teoflotone. Acho que a gente fez um trabalho excepcional, gostaria de começar, antes de começar a ler a nossa proposta de emenda à lei orgânica, parabenizar a todos os vereadores pelo empenho, pelo desejo de melhorar o conteúdo legislativo da sua cidade, pelo desejo de modernizar o maior produto mais importante da Câmara Municipal, que é o seu conteúdo legislativo. E, de fato, ficou uma proposta moderna, uma proposta com conteúdos inovadores e uma proposta que tem a cara do município de Teoflotone. Questões de interesse local, questões de melhorias dos serviços públicos de forma geral, e nós vamos ver justamente isso nesse vídeo que estamos fazendo aqui hoje, tá? Mas parabéns mesmo, são poucos os municípios que a gente encontra vereadores tão corajosos e com tanta vontade de melhorar o serviço público que é prestado pela Câmara Municipal. Acho que vocês têm muito a ganhar e a população da cidade de Teoflotone vai sentir e vai ver isso no dia a dia do exercício político que vocês estão fazendo. Pois bem, então vamos lá, gente. Essa aqui é a nossa proposta de emenda à lei orgânica, tá? A gente não sei qual número que foi adotado aí no município, eu não recebi o conteúdo protocolado, mas logo em seguida eu vou pegar para já numerar a minha proposta de emenda à lei orgânica aqui também. E o que a gente traz? Esse formato de proposta de emenda à lei orgânica, por a gente ter feito um conteúdo de maneira unânime, entre aspas, dos conteúdos que foram apresentados pela Câmara Municipal, a gente colocou um artigo para mostrar as alterações que estão sendo feitas dentro da nossa lei orgânica. Caso ocorra de haver alguma divergência ou algum problema com relação a algum dispositivo ou artigo desses que vamos trabalhar, nós podemos colocar o destaque ou então uma supressão de algum conteúdo para que ele seja votado em separado. Até mesmo uma emenda, a proposta de emenda à lei orgânica, pode ser estudada para deixarmos o conteúdo da maneira que vocês consigam aprovar a proposta de emenda à lei orgânica mais tranquila possível, tá? Nosso objetivo é ter a Câmara Municipal querendo, de fato, essa atualização legislativa, evitando-se esses conflitos. Sempre que houver conflitos, nós vamos separar o conteúdo que foi colocado aqui para que vocês votem de maneira separada. Eu preciso de receber essas sugestões dos vereadores para que eu possa fazer
essa divisão de matérias dentro do nosso proposta de emenda à lei orgânica. Então vamos lá, como eu disse, foi essa proposta que a gente colocou e a gente começou com as nossas alterações já pelo artigo 1º da nossa lei orgânica municipal, tá? Se vocês pegarem aí a nossa lei orgânica municipal e analisarmos o nosso conteúdo legislativo, a gente vai ver que a nossa redação da nossa lei orgânica estava da seguinte maneira. Olha só, deixa eu abrir aqui para a gente acompanhar. O nosso artigo 1º da lei orgânica municipal falava o seguinte, que o município de Teófilo Otoni, do Estado de Minas Gerais, integra, com autonomia política e administrativa, a República Federativa do Brasil. E pelo fato da lei orgânica ser produzida pela própria Câmara Municipal e de uma das autonomias ser a autonomia legislativa, ela deve ser enaltecida dentro das nossas autonomias no município. Então, o que a gente fez foi justamente isso, alterar esse conteúdo do artigo 1º da lei orgânica do município de Teófilo Otoni para garantir o valor da autonomia legislativa no município de Teófilo Otoni. Esse artigo 1º foi alterado justamente para isso, tá? E aí, continuamos com as nossas alterações. Logo em seguida, fizemos uma alteração no artigo 10, inciso 3. Ele foi revogado. Olha só o que o artigo 10, inciso 3 falava anteriormente. Ou incluem-se entre os bens do município os lagos em terrenos de domínio e os rios em seu território que tenham nascente e foz. Primeiro, que não existe esse conteúdo de nascente e foz dentro da própria município. Segundo, que isso é uma inconstitucionalidade, porque a regulação das águas ela é feita pela própria Constituição. E a própria Constituição determina as competências e como que é feito, de quem são os bens na qual possuem os rios e as águas correntes no nosso território brasileiro. Então, como nós não temos competência de legislar sobre isso, e principalmente pelo fato desse artigo estar em desencontro, estar afrontando o nosso conteúdo constitucional, a gente está revogando ele para evitar ter uma inconstitucionalidade dentro da nossa lei orgânica municipal. O artigo 17, parágrafo único, também foi revogado. E olha só o que o artigo 17, parágrafo único falava, que a concessão de que se trata o inciso 4, o inciso 7, que falava em promover no que couber adequado ordenamento territorial urbano mediante o artigo inciso 7 é o seguinte, organizar e prestar diretamente ou sob esse regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo de caráter essencial. E aí o parágrafo único complementava esse inciso 7, falando da seguinte maneira, a concessão de que trata o inciso 7 será permitida ad referendum pela Câmara Municipal pelo prazo de 15 anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. A gente está engessando as nossas próprias possibilidades de legislar sobre o conteúdo de regime de concessão de serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que é de extrema importância. Hoje a gente sabe que o conteúdo de modernização de transportes coletivos não necessariamente seria você fazer contratos de 15 anos. Às vezes, contratos menores para transportes coletivos trazem a possibilidade de você modernizar não só a frota, mas como o próprio sistema completo do transporte coletivo do município como um todo. Então, para a gente não ter isso engessado dentro do município de Teófilo Otoni e para a gente não ter uma aprovação ad referendo, que, convenhamos, não é o mais adequado para a cidade, deveria se passar realmente uma votação num processo legislativo adequado, nós revogamos esse parágrafo único do artigo 17 da sua lei orgânica, tá? O que mais que a gente tem aqui de conteúdo importante? O artigo 22. No artigo 22, colocamos um parágrafo único que anteriormente estava da seguinte maneira, olha só, o artigo 22 tinha o parágrafo único que falava que as deliberações do plenário dar-se-ão sempre por voto nominal e aberto. E não é isso, primeiro que isso não é conteúdo de lei orgânica, isso é conteúdo do regimento interno. A gente vai colocar como é feita a deliberação dentro do regimento interno. E segundo, não são todas as deliberações da Câmara Municipal que são por voto nominal. Existem diversas deliberações da Câmara Municipal que são votações simbólicas. Exemplo disso é a aprovação da ata. Não há necessidade de você fazer uma votação nominal para aprovar uma ata
da Câmara Municipal. Basta você colocar. Alguém possui alguma objeção com relação à aprovação à ata? Não havendo nenhuma manifestação, dou por aprovada. Isso é uma votação simbólica. Não há necessidade de você ter essa obrigação de votação nominal para deliberações da Câmara Municipal, ok? Então, por isso, nós alteramos esse conteúdo de parágrafo único do artigo 22. O que mais temos aqui? O artigo 23. O artigo 23, inciso 7, nós adequamos o prazo de julgamento de contas e o próprio processo de contas com base nas orientações do próprio Tribunal de Contas, colocando-se o prazo de 120 dias para a votação do parecer prévio do Tribunal de Contas. Ele será derrubado apenas por decisão de 2/3 da Câmara Municipal. E um ponto interessante que tinha na lei orgânica antiga que a gente está alterando é colocando que, caso a Câmara Municipal não realizasse a votação desse julgamento de contas, do julgamento de contas do Executivo, tá? Será considerada aprovada ou rejeitada de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas do Estado. Isso não pode, isso é ilegal. Por quê? Porque o julgamento das contas do prefeito, ele é da Câmara Municipal. A omissão da Câmara Municipal não faz com que o parecer do Tribunal de Contas prevaleça com relação à decisão das contas do Executivo. Então, corrigimos também essa parte aqui, tá bom? O que mais nós temos aqui? Nós temos a parte de alteração do inciso 6, inciso 11 e inciso 17. O inciso 11 nós alteramos, porque o inciso 11, ele fala que você pode convocar o prefeito, vice-prefeito e secretários. A Câmara Municipal não pode convocar o prefeito e vice-prefeito. Ela pode convocar os secretários. Então, fizemos essa adequação também nesse conteúdo. No inciso 17, colocamos que nós também temos o cenário de conceder títulos honoríficos conforme dispuser o regimento interno. A lei orgânica já tratava de assuntos de como a Câmara Municipal, até de quórum para apresentação no título honorífico da Câmara Municipal. E isso não pode. A gente deixou esse conteúdo para o regimento interno. A Câmara Municipal vai conceder os títulos honoríficos com base no que for estipulado pelo regimento interno. E no inciso 18, nós colocamos as possibilidades de sustação de atos do Poder Executivo e inciso 29, a questão de sustação de contratos, que são questões de simetria constitucional, lá do artigo 49 e artigo 71 da Constituição, nós trouxemos essas ideias para dentro da nossa lei orgânica, que é justamente o acréscimo também do parágrafo 4º e o parágrafo 5º. Outro ponto importante que temos que ter atenção aqui, o artigo 24. O artigo 24, que trata da sessão solene de posse. O que nós fizemos? Nós adequamos com relação ao que foi colocado pelos vereadores, de acordo com as solicitações de horário, forma de que é feita começa de novo. Outro ponto importante que fizemos aqui no artigo 24 foi com relação à sessão solene de posse. Fizemos as adequações com base no que os vereadores solicitaram, colocando o horário, o formato de como que vai ser feita essa reunião solene de posse, os termos de compromisso e o que pode e o que não pode ser feito durante a reunião solene de posse. Foi mais uma adequação com relação ao nosso regimento interno que foi proposto aos pedidos dos vereadores. O que mais que temos aqui, além do artigo 24, temos também a parte do artigo 25, o parágrafo único, também colocamos a possibilidade, de maneira explícita, que os vereadores poderão fazer a recomposição das suas perdas inflacionárias. Anteriormente estava escrito que a recomposição será feita de forma automática, o que é ilegal. A recomposição deve ser feita todas as vezes com o percentual indicado, não ocorre de maneira automática, temos que fazer ou uma resolução ou uma lei para que ela ocorra, tá? Mas a gente, para não revogar, colocamos apenas a parte que é constitucional, que é direito do vereador fazer essa recomposição inflacionária. Artigo 26, adequamos as possibilidades de licenciamento para o cargo do vereador com base também no que debatemos para o regimento interno, tá? Não tem muito segredo nessa alteração. A parte do artigo 31, o artigo 31, só lembrando, tá, que no artigo 26, da parte de licenciamento, das licenças dos vereadores, nós colocamos uma questão de moralidade
do cargo público, que caso o vereador esteja afastado judicialmente, ele será considerado licenciado sem direito à remuneração, para você não ter casos de vereadores estarem presos e estarem recebendo pela Câmara Municipal. Espero que isso nunca aconteça, chegue a esse ponto no município aí, mas caso seja necessário, vocês têm uma ferramenta importante para evitar conceitos que são considerados imorais pela sociedade brasileira dentro dos parlamentos. Artigo 31, tá? A parte de convocação de suplente, colocamos conforme também estabelecemos isso dentro do regimento interno, tá? Ficou igualzinho que a gente já debateu lá para o regimento interno do artigo 31. Já o artigo 33, a questão da eleição da mesa diretora e na reunião solene de posse, observará os requisitos regimentais estipulados na Câmara Municipal. Não cabe à lei orgânica fazer o processo de eleição da mesa diretora. A gente traz apenas os requisitos genéricos da mesa diretora. Não cabe à lei orgânica falar de composição da mesa diretora, falar se a votação é aberta ou fechada, falar a questão de competências dos membros da mesa diretora. Isso é mais assunto de regimento interno. Então, a gente fez essa peneirada de separação de conteúdo. Diversos artigos aqui que vamos apontar foi nessa linha, tá? Foi justamente nessa linha. Como a gente colocou também o artigo 34, o artigo 38, tá? As votações das proposições ocorrerão conforme dispuser o regimento interno, não ocorre de acordo com o que a lei orgânica fala, esse é assunto regimental de processo legislativo. A sessão legislativa ordinária desenvolve-se no período de 20 de janeiro a 20 de dezembro, foi um pedido também dos vereadores de colocar esse período de sessão legislativa ordinária. E no primeiro ano da sessão legislativa, o trabalho começa desde o primeiro mês, tá? Para aqueles vereadores que chegarem, vereadores com cargos novos, começando um mandato novo, você começar já trabalhando em prol do município, tá? Outro ponto que colocamos aqui no parágrafo 3º foi que a Câmara se reunirá em sessões ordinárias, extraordinárias e solenes conforme dispuser o regimento interno, mais uma vez julgando o conteúdo para o regimento interno, que não cabe o formato de como você faz a reunião, de quórum para início de reunião, para o conteúdo de lei orgânica, e colocamos de maneira explícita que é vedado o pagamento para realização de reuniões extraordinárias, moralizando ainda mais a nossa legislação municipal. O artigo 41 também, trouxemos uma modernização importante, garantimos que todas as reuniões da Câmara Municipal serão públicas. Antes o artigo 41 trazia a possibilidade, pasmem, de realizar-se reuniões secretas na Câmara Municipal, o que não faz mais sentido nenhum na atualidade. Temos que ter transparência na Câmara Municipal e trabalhar em prol do povo. E isso já fizemos a alteração no artigo 41 para garantir que todas as reuniões da Câmara Municipal ocorrerão de forma aberta, evitando-se que algum vereador algum dia faça alguma reunião secreta pela Câmara Municipal, tá bom? Artigo 42, as sessões serão abertas conforme dispuser o regimento interno, porque antes falava, olha só o artigo 42, falava-se no artigo 42 que as sessões só poderão ser abertas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara. Não necessariamente. Reuniões solenes podem abrir-se com quóruns diferenciados, algumas reuniões não são todas não precisam ser abertas com quórum de maioria absoluta, e isso, o que pode e o que não pode ser aberto de acordo com cada quórum, o regimento interno trabalha muito bem, porque o regimento interno, lá sim, traz o processo de uma reunião solene, traz o processo de uma reunião ordinária, traz o processo da reunião de posse, e temos essas diferenciações dos requisitos dentro do nosso conteúdo regimental, tá bom? O artigo 43, a convocação da reunião extraordinária, também fizemos uma modernização no nossa lei orgânica, que antes tínhamos um problema sério, a possibilidade de convocação de reunião extraordinária por 1/3 dos vereadores, o que não faz sentido, não é um preceito constitucional, isso pode ser até prejudicial à Câmara Municipal, porque senão teríamos 1/3 dos vereadores que poderiam convocar reuniões todos os dias, caso eles queiram. Hoje, a gente colocou essa competência conforme a própria Constituição, que cabe ao presidente da Câmara e o prefeito a fazer as convocações das reuniões extraordinárias, não cabendo-se mais a 1/3 dos vereadores, o que eu acho que foi
um passo à frente da Câmara Municipal para corrigir esse problema que tínhamos na Lei Orgânica Municipal, ok? A prazo que a gente colocou foi o de 48 horas, que era o prazo que vocês me passaram, tá? Para a convocação da reunião extraordinária. O artigo 44, que alteramos aqui no artigo 44. O artigo 44 trouxemos as competências das comissões. Estamos enaltecendo e valorizando aqueles vereadores que trabalham para as comissões, trazendo as competências constitucionais e adequando aqueles conceitos que não são próprios para o município, aí no artigo 44, parágrafo 2º. Antes vocês tinham a possibilidade, através do inciso 1º, de aprovar projetos sem passar pelo plenário. Eu sei que vocês nunca fizeram isso, mas esse inciso 1º não faz sentido para municípios, ele faz sentido para o Congresso Nacional, possui 500 e tantos deputados, mais não sei quantas comissões, e lá algumas possibilidades de aprovações legislativas dentro das comissões é possível. Para o âmbito municipal, a gente retirou esse cenário. Vamos lá. Já o artigo 45, o parágrafo 2º foi revogado porque vocês tinham a previsão de ter uma comissão representativa eleita por voto secreto. Primeiro que nós estamos extirpando a possibilidade de votação secreta no município de Teófilo Otoni. Segundo, que a parte de comissão representativa não é utilizada. Então, durante o recesso parlamentar, como ela não é utilizada, como ela não é prática para os municípios, em especial para o município de Teófilo Otoni, ela foi retirada do artigo 45, para vocês não terem um comando legal e estarem desobedecendo a própria Lei Orgânica Municipal. Vamos lá, meus caros, dando continuidade, artigo 49. O artigo 49 ele foi revogado porque todas as menções que faziam as leis delegadas, nós retiramos da nossa lei orgânica. Por quê? Não é recomendável a delegação legislativa. Retirando essa possibilidade, evitamos prejuízos futuros para a Câmara Municipal. Tá? O que mais nós temos aí? Vamos dar uma olhada no artigo 51. A iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe ao prefeito, ao vereador ou qualquer comissão da Câmara e aos cidadãos, observado o disposto na lei orgânica. O artigo 51 também trazia uma certa aberração, porque o artigo 51 colocava que a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe ao prefeito, a qualquer membro ou comissão da Câmara. Esse qualquer membro da Câmara Municipal pode trazer uma interpretação muito ampla. Então, a gente colocou a interpretação adequada, que é o vereador que possui essa possibilidade de ter iniciativa legislativa, tá? Então, para ficar claro e com a redação objetiva, fizemos apenas uma adequação. No artigo 54, colocava-se que o prefeito, havendo interesse público relevante, devidamente justificado, pode solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Nós fizemos basicamente colocar a redação do regimento interno com relação à parte de urgência do executivo dentro da lei orgânica. Já debatemos bastante isso aí no município, tá? Quais outros pontos nós temos de atenção aqui? O artigo 65. O artigo 65, no ato de posse e antes do encerramento do exercício do mandato, o prefeito, vice-prefeito e secretários farão declaração pública de seus bens. A redação da nossa lei orgânica falava que a declaração pública dos bens deveria ser feito registrado em cartório. Não temos essa necessidade de registrar em cartório essa declaração pública. Lembrando que a própria Câmara Municipal, por ser um órgão público, um poder, por ser o próprio poder legislativo municipal, ele tem o poder de dar fé pública ao documento. Então, não há necessidade de se fazer o registro prévio no cartório dessa declaração, ok? O artigo 67, a eleição do prefeito, vice-prefeito, realizar-se-á conforme o dispuser eleição federal, tá? Legislação federal, artigo 67, e justamente esse artigo 67 é para nós não usurparmos a competência legislativa da União. A competência de legislar sobre matéria de eleições cabe à Constituição e à legislação eleitoral. Não cabe à legislação municipal abordar este tema. O artigo 71, parágrafo único, o que ele dizia? Ele dizia que a extinção do mandato, no caso do inciso 1º, depende de deliberação do plenário e será examinada após a deliberação do fato.
O que esse inciso 1 do artigo 71 falava? Olha só que ponto interessante. Ocorrendo falecimento do vereador, o plenário vai deliberar se ocorreu ou não o falecimento do vereador e se o cargo está vago ou não. Isso é automático. Se por algum acaso algum vereador vier a falecer, o cargo será declarado como vago e não deve ser apreciado pelo plenário. Não é fato que é disposto se o plenário vai concordar ou não. O falecimento, a vacância do cargo, ela é automática, ela já é declarada. Ela não deve ser aprovada pelo plenário. Então, corrigimos essa parte do parágrafo único do artigo 71. Outros pontos, o artigo 74, mais uma vez, jogando as condições de elegibilidade para a legislação federal. Artigo 75, requisitos de desincompatibilização, mais uma vez, legislação federal. Artigo 76, o artigo 76, tá? Que ficou um pequeno erro material aqui na nossa redação da proposta de emenda à lei orgânica, ficou 75, vamos corrigir para o artigo 76, tá? Colocou-se que a realização de novas eleições, mais uma vez, quando se é necessário fazer novas eleições, essa regulação também está em legislação federal. O artigo 80, a remuneração do prefeito e vice-prefeito são fixadas pela Câmara Municipal, isso mesmo, tá? Esse é o conteúdo correto. E a remuneração, ela só pode ser corrigida nos mesmos índices da revisão geral da remuneração dos servidores municipal. Trocamos o conteúdo que anteriormente não estava adequado, porque olha só como que falava o artigo 80. A remuneração do prefeito e do vice-prefeito serão fixadas pela Câmara Municipal a cada legislatura para subsequente e não poderá ser do prefeito inferior ao maior padrão de vencimentos do servidor público do município. Todo esse conteúdo, a gente primeiro limpou ele e não há uma limitação de se fazer a parte de recomposição e a parte de revisão dos subsídios do prefeito e vice-prefeito. Então, nós retiramos isso, tá? E garantimos a possibilidade de correção pelos índices inflacionários que forem atribuídos aos servidores municipais, ok? O que mais que nós temos aí? Artigo 87, a questão do Conselho do Município, que foi um conteúdo que vocês me passaram que é muito específico para o município de Teoflotone. Nós apenas fizemos adequações com relação a essa regulação do Conselho do Município, tá? Que deve ser remetido para a legislação própria, uma vez que não cabe à Câmara Municipal fazer a composição, a regulação ou as competências dos conselhos municipais, que deve vir de uma legislação de iniciativa do Executivo, ok? Já o artigo 102, gente, o artigo 102, parágrafo único foi revogado. Olha só o que o artigo 102 falava. O artigo 102, parágrafo único, falava que a constituição de consórcios municipais dependerá de autorização legislativa, o que é já estabelecido pela jurisprudência a inconstitucionalidade. Então, nós retiramos essa inconstitucionalidade da legislação local. O artigo 102A, acrescentamos que o município estipulará mecanismos que permitam à população avaliar quantitativa e qualitativamente os serviços públicos municipais. Isso daí foi uma demanda colocada nas reuniões de audiências públicas municipais, que o município deve fazer a avaliação dos serviços públicos municipais, então colocamos o artigo 102A. O artigo 103, o artigo 103, o que foi feito? A questão de regulação dos direitos dos servidores. Os direitos dos servidores é um conteúdo que nós não temos muita possibilidade de legislar, uma vez que cabe ao Executivo a iniciativa dessa legislação. E como cabe ao Executivo, o que nós podemos fazer é apenas espelhar os direitos dos servidores nos padrões constitucionais. E foi justamente isso que a gente fez. Deixamos os direitos que não são constitucionais para o Estatuto do Servidor, que não estão em preceitos constitucionais, para o Estatuto do Servidor, e os direitos que são de reprodução obrigatória mantivemos aqui nessa redação. O que mais nós temos aqui? No artigo 104, garantimos também o direito do servidor público de greve. O artigo 105, nessa mesma linha, foi-se trabalhado isso. Artigo 106, da mesma maneira. Artigo 108,
Também trabalhando os direitos dos servidores, a revisão geral da remuneração do servidor público é feita sob índice único e far-se-á no mês que a lei fixar. Não cabe à lei orgânica fixar quando que vai ser feita essa recomposição inflacionária, essa revisão geral da remuneração do servidor. Cabe ao Executivo, temos que aguardar o Executivo enviar essa legislação para a Câmara Municipal. Tá? O artigo 111, o inciso 3 foi revogado e o inciso 3 tinha a seguinte redação, tá? Que compete ao município instituir imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel e gás de cozinha. Não existe mais esse imposto para o âmbito municipal. Isso aí foi lá no início da década de 90, como a gente não tem mais esse imposto, esse tributo que pode ser cobrado no município, nós fizemos a revogação desse inciso 3, ok? Os repasses constitucionais tributários ao município, tá? Não cabe à lei orgânica determinar os percentuais que são enviados para o município, e sim a legislação federal e estadual. Nós apenas recebemos os repasses constitucionais e eles devem compor a nossa base de receitas municipais. E foi justamente isso que a gente fez. Adequamos o artigo 118 nesse sentido, tá? Para evitar trazer afrontas à Constituição, deixando a redação mais simples e objetiva. Já o artigo 123, temos aqui a parte das emendas impositivas. Acrescentamos a possibilidade dos vereadores terem as emendas parlamentares individuais ao limite de 1,2%, sendo que metade deve ser para a saúde. Também debatemos bastante esse assunto na Câmara Municipal e instituímos esse direito aos vereadores no artigo 123, nos seus parágrafos que foram alocados na nossa Lei Orgânica Municipal. Tá bom? E, a partir daí, praticamente todas as alterações que foram feitas, elas dizem respeito ao que foi solicitado pelas comissões e pelos vereadores no que dizem respeito aos direitos materiais e bases legislativas do município. Por exemplo, a questão de buscar se melhorar a garantia das feiras livres. Atuamos nessa parte acrescentando esse artigo, o artigo 134, colocamos também o artigo 134 foi apenas uma adequação de, praticamente a adequação de português, tá? Tinha uma questão incorreta, nós fizemos uma adequação mais tênue nesse artigo, ok? No artigo 137, no artigo 137 nós trouxemos a política rural para a lei orgânica, como ela é formulada de acordo com as reivindicações que foram colhidas em audiência pública, tá? Foi de muita valia as contribuições dos vereadores para acrescentar-se esse artigo dentro da lei orgânica municipal. O artigo 141, uma questão de inovação legislativa para as leis orgânicas municipais que vai ser muito bem-vinda. Na audiência pública, que inclusive estava presente, participamos na Ordem dos Advogados do Brasil, foram-se colocadas diversas questões de o município deverá preservar os direitos e o direito de escolha sexual das pessoas, de escolha de identidade de gênero. E foi justamente esse artigo 141, parágrafo único, que acrescentamos à lei orgânica para que o município busque combater a discriminação e intolerância por orientação sexual ou identidade de gênero, de modo a garantir a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos individuais, coletivos e difusos das minorias sexuais e de gênero. É um grande passo à frente. Parabéns aos vereadores do município de Teófilo Otoni por trazerem essa reivindicação para acrescentarmos na nossa lei orgânica municipal. O artigo 143, o município promoverá em conjunto com a União e o Estado. Olha só como que estava escrito o artigo 143, parágrafo único anteriormente. Colocava-se que o direito à saúde implica na garantia de, nós colocamos basicamente uma adequação que veio com a sugestão da audiência pública realizada pela Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde trouxe muitas contribuições para a nossa lei orgânica municipal e todas elas foram absorvidas, quase todas elas foram absorvidas. As que não poderiam ser conteúdo de lei orgânica, a gente vai indicar para que seja feita em outras legislações e modernizamos significativamente
o capítulo de saúde pública do município, tá? Acrescentamos esse artigo 144A com relação às competências da Secretaria Municipal de Saúde, trazendo mais possibilidades para a competência da Secretaria Municipal de Saúde regular o SUS municipal. Trouxemos também, na parte do artigo 145, a adequação da legislação, a adequação da redação com base na sugestão da Comissão de Saúde, a ata da audiência pública, o formulário da audiência pública da Comissão de Saúde trouxe esses conteúdos aqui para a gente que foram absorvidos. O que mais que temos? O artigo 158, no mesmo sentido, o artigo 162, também trabalhando a parte da saúde, tudo com base nas sugestões que foram colocadas pela Comissão de Saúde, ok? O artigo 177 foi também mais uma questão de sugestão da Comissão de Educação, agora no caso, tá? A questão de gestão democrática das instituições públicas de ensino, a questão de valorização permanente dos profissionais de educação, a questão de descentralização administrativa, tudo isso para melhorar a possibilidade de oferta de serviços públicos de educação do município, ok? O que mais temos aí? Artigo 181, o sistema de ensino municipal será gratuito, mais uma sugestão em todos os níveis e atuará prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. Foi uma sugestão colocada pela comissão, tá? Eu tenho algumas ressalvas com relação a esse artigo, mas foi a sugestão colocada pela comissão e eu não vejo nenhum problema de constitucionalidade nessa parte, tá? O ensino oficial do município será gratuito em todos os níveis e atuará prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. Ficou um pequeno erro na nossa proposta de emenda à lei orgânica que vamos corrigir, tá? Ficou repetido aqui o artigo, já vamos corrigir nas nossas emendas, ok? O município valorizará a implementação da musicalização no ensino, sugestão também de trazer a música para o ensino no artigo 183, parágrafo 3º, artigo 193, colocando-se que é dever do município garantir o direito de expressão cultural e livre manifestação dos grupos étnicos locais, sugestões das comissões que trabalharam com a parte de cultura, com a parte de lazer e esportes, tá? Trouxemos modificações também nessa área. No artigo 203, a questão do meio ambiente, a questão de coleta seletiva que foi colocada nas audiências públicas, absorvemos ela como uma obrigação do município também, que deverá ser ofertada política pública de coleta seletiva para o município. O artigo 217, o reconhecimento aos membros de entidade familiar também, mais uma vez, a questão das relações homoafetivas, de garantir os direitos das relações homoafetivas sem nenhuma discriminação para o município. O artigo 207, inciso 7, que foi colocado na Lei Orgânica Municipal. O artigo 221, estipulou-se que o município estimulará a integração social da pessoa com deficiência, um importante artigo a ser acrescido na nossa Lei Orgânica, trazendo a nossa política de valorização das pessoas que possuem deficiência pública, garantindo a sua integração social, a sua oportunidade, suas oportunidades de trabalho e um município que tenha a sua orientação urbana de forma que seja integrativa, que absorva todas as pessoas da sociedade, independente do seu gênero, se ela possui alguma deficiência e da localização que ela mora no município. Artigo 221, artigo 221A. O que mais temos aqui? E, por fim, encerramos a nossa alteração à proposta original de emenda à lei orgânica. E agora, o que será feito? Nós vamos pegar essas últimas emendas que foram enviadas pelos vereadores para a gente analisar. Estamos fazendo a peneirada final do que pode ser acrescido e do que deve ser retirado da nossa lei orgânica, dessas novas emendas a serem acrescentadas na nossa proposta de emenda à lei orgânica municipal, e vamos apresentar a redação final com as nossas emendas em breve, para que vocês possam aprovar e celebrar esse momento de tanta alegria, de tanto trabalho, de reconhecimento de tanto trabalho que foi feito pela Câmara Municipal de Teófilo Otoni. Ok, meus caros? Fico à disposição, qualquer dúvida, qualquer necessidade, podem me ligar. Espero revê-los em breve e
comemorem bastante, porque o que vocês fizeram exigiu muita coragem e muito trabalho aos vereadores, e a Câmara Municipal e o município de Teófilo Otoni tem muito a ganhar com essa nova proposta de emenda à lei orgânica que foi construída por todos vocês. Um forte abraço e até a próxima, meus caros.